Olá, queridos! Retornamos aqui para a nossa terceira aula do nosso curso de redação para o Banco do Brasil. Agora, nessa reta finalíssima, nós vamos nessa aula analisar exatamente como é que a gente vai fazer para demonstrar a nossa capacidade de organizar, de selecionar e de trazer os argumentos para que você fortaleça de forma coerente o seu posicionamento. Então, aquela aulinha para a gente poder aí sacudir tudo que a gente sabe, todas as informações que a gente tem e aprender como é que a gente vai focar exatamente no lugar onde está o nosso argumento ideal para ser usado lá na hora da prova. Então vamos lá para a aula 3, estejam apostos aí, material em mãos e não deixem de praticar, não deixem de escrever. Eu quero corrigir a sua redação. Faça a sua redação e manda para mim, porque eu quero analisar, eu quero acompanhar a sua evolução. Vamos para um detalhamento aí das fragilidades do texto, de onde você pode melhorar, te dar dicas de como você vai fazer para melhorar a sua escrita, para apresentar ao corretor exatamente aquilo que ele precisa ler na sua prova. Então vamos lá? Hoje essa aula, a aulinha 3, é uma aula muito importante. Vamos lá! Meu querido e minha querida, vamos analisar aqui os elementos que a gente vai encontrar nessa aula 3. A gente vai ver o projeto de texto, para uma galera aí que já está na escrita há algum tempo, sabe do que eu estou falando, do projeto de texto ou o esqueleto. Isso é fundamental para você organizar as suas ideias. Nós vamos ver o que são esses argumentos, para que eles servem. Se você analisar aí no seu material didático, no e-book, tem exatamente cada tipo de argumento, como utilizar, o que são esses argumentos, e aí você vai poder vir para a aula já tendo feito essa leitura, sabendo exatamente do que a gente está falando aqui quando a gente fala de argumentos. E nós vamos ver também esses tipos de argumentos, os argumentos fortes, argumentos fracos, e a gente vai ver como selecionar esses argumentos para quê? Para quê, gente? Olha só. Nós estamos exatamente na competência que vai analisar a sua capacidade de selecionar, de organizar e relacionar de forma coerente os argumentos pertinentes ao tema proposto. Então, você precisa saber como fazer isso e a gente vai ver aqui hoje nessa aula. Primeiro ponto que a gente vai analisar aqui é o projeto de texto. Lembra que a gente encerrou a aula 2 vendo exatamente a introdução? Então, a gente viu lá na aula 2 o que precisa aparecer dentro da sua introdução. Precisa aparecer uma contextualização, né, envolvendo o seu tema, e precisa aparecer a sua tese que é o seu posicionamento. A partir dessa tese, você vai trazer o problema 1 e o problema 2, né? Que no tema que a gente analisou lá na aula 2, a gente estava tratando exatamente dos desafios, lembra? Dos desafios para o envelhecimento, né? Então, aqui, problema, a gente também chama de tópico. Tópico 1 e o tópico 2 relacionado ao seu posicionamento. Você já tem uma tese e dentro dessa tese você vai trazer 2 tópicos para serem desenvolvidos. E aí a gente tem o desenvolvimento, ele vai ser o problema 1 e o problema 2, um em cada parágrafo, né, gente? A gente tem 2 parágrafos para o desenvolvimento. Então, a gente tem aí 2 parágrafos, um parágrafo para o tópico 1 e um parágrafo para o tópico 2, ou problema 1 e problema 2. Tudo bem? E a conclusão, exatamente aquela retomada da tese para confirmar a relevância do seu posicionamento.
Aí você me pergunta, Aniele, muito bonitinho esse projeto, mas para que ele serve? Para que serve o projeto de texto? Analisa aqui comigo, olha só, vou apagar para a gente poder analisar juntos aqui, exatamente item por item desse projeto de texto. Olha só, suponhamos que você terminou de fazer a leitura da sua prova, você já leu os textos motivadores, você já leu a proposta de redação e aí você está diante da sua frase temática, né? Você está diante da sua frase temática e nós vimos na aula passada que o movimento é o seguinte, ó, você tem a frase temática, né? Você vai transformar essa frase temática em uma pergunta. A resposta a essa pergunta que você transformou a frase temática vai ser a sua tese. Dessa tese, você vai trazer 2 elementos relacionados a essa tese para você desenvolver, né? E aí, você já tem aqui, então, mais ou menos o que você quer trazer no seu texto. Você já tem uma tese e você já tem os 2 pontos para desenvolver. A partir desse momento que você já tem a tese, já tem os 2 pontos que você quer desenvolver com relação a essa tese, você vai montar exatamente esse projeto de texto, né? O projeto de texto, então, ele vai conter, você já sabe que na introdução você tem que ter a contextualização e você tem que ter a tese. Ok, isso aqui tem que estar dentro da sua introdução. E no desenvolvimento? No desenvolvimento, eu vou ter aqui, ó, o tópico 1, né, que é o problema 1, e o tópico 2, que é o problema 2. A partir desse momento, que eu já sei o que eu vou desenvolver em cada um desses meus parágrafos de desenvolvimento, eu vou aqui elencar quais são os argumentos que eu tenho, dos quais eu posso lançar mão para poder desenvolver o meu problema 1 e o meu problema 2, né? O meu tópico 1 e o meu tópico 2. E aí eu estou diante dos tópicos que eu vou desenvolver. Eu tenho alguns argumentos que durante o meu treinamento, eu montei o meu material de repertório, lembra lá da aula 1? E lá naquele material de repertório, eu elenquei alguns argumentos que eu posso trazer aqui dentro desse tema. Então, é aqui no projeto de texto que eu vou analisar quais argumentos vão ser melhores para que eu fundamente a minha tese, ok? E aí, o que acontece, gente? A minha conclusão, claro, ela vai ser a retomada da tese, né? Para eu poder concluir o meu texto. Eu retomo a minha tese dizendo que, tendo em vista, né, os pontos abordados tais e tais, dentro da perspectiva tal, que vai ser o tema, evidencia-se a necessidade, e aí eu posso trazer ali as questões que eu trabalhei no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, né? Tópico 1 e 2, para poder mostrar para o meu leitor que a minha tese é válida. Quer ver só? Vamos para o próximo slide. Eu tenho aqui, olha só, eu tenho um assunto que é o Open Bank, competitividade no setor financeiro e comodidade para o cliente. Observe o seguinte, gente, eu tenho aqui, ó, um assunto. O meu assunto é mercado financeiro, né? O assunto é o mais global. Eu tenho um tema. Qual é o tema? O meu tema é o Open Bank. Eu tenho que falar dentro, né, desse assunto aqui, eu tenho o Open Bank aqui, que é o meu tema. Eu não posso sair de Open Bank para falar de outra coisa dentro do mercado financeiro. Eu tenho uma tese, né? Eu já coloquei aqui a minha tese. A minha tese é: o Open Bank proporciona aumento de competitividade no setor financeiro e maior comodidade para os clientes. Então, eu tenho aqui a minha tese pronta, né? E aí, olha os tópicos que eu vou desenvolver dentro do meu texto para eu poder respaldar a minha tese. Eu vou ter aí, ó, no desenvolvimento 1, eu vou desenvolver
o tópico 1, que é competitividade no setor financeiro. Então, eu vou falar de competitividade no setor financeiro. E no tópico 2, que é o desenvolvimento 2, eu vou falar da comodidade para os clientes. Então, eu vou falar da comodidade para os clientes. E aí, no final, eu vou ter o meu fechamento. Isso aqui, gente, é uma estrutura, tá? Isso aqui é uma estrutura, isso aqui é um projeto, isso aqui é um esqueleto, são todas as formas que eu posso chamar esse meu resumo, digamos assim, né? O resumo do que eu vou trabalhar dentro do texto é isso aqui. Isso aqui vai fazer com que eu não me perca na hora de escrever, ok? E aí, pessoal, vamos analisar aqui exatamente, detalhadamente, a tese que nós estamos aqui observando dentro desse tema, Open Bank, competitividade no setor financeiro e comodidade para o cliente. Olha só. Vamos observar o seguinte, a nossa tese aqui é a de que o Open Bank proporciona, né, o aumento de competitividade no setor financeiro e maior competitividade para o cliente, né? Então, a nossa tese aqui é que tanto ele proporciona um aumento de competitividade, né, no setor financeiro, quanto ele também proporciona maior comodidade para o cliente. E nós optamos, como nós vimos lá no slide anterior, por 2 tópicos dentro dessa tese para a gente poder desenvolver. A primeira, claro, né, é a competitividade no setor financeiro e o segundo tópico, né, o outro tópico que vamos desenvolver é a comodidade para o cliente. Então, vocês observaram que esse tema aqui, temas como esse aqui, eles se tornam fáceis da gente poder desenvolver a tese, da gente poder se posicionar dentro dele, porque olha só, Open Bank, 2 pontos. Lembra que eu falei dos 2 pontos? Ó, o foco está depois dos 2 pontos, né? A competitividade no setor financeiro e comodidade para o cliente. O próprio tema já está trazendo para a gente essa afirmação de que o Open Bank é o quê? É competitividade no setor financeiro e é comodidade para o cliente. O nosso posicionamento aqui é que o Open Bank ele proporciona o aumento da competitividade do setor financeiro e também proporciona maior comodidade para o cliente. Niele, estaria errado se eu dissesse que o Open Bank ele aumenta a competitividade no setor financeiro, porém ele não traz comodidade para o cliente? Olha, observe o seguinte, o próprio tema está afirmando que o Open Bank é o que? Open Bank 2 pontos, ou seja, a explicação do que é Open Bank. É competitividade no setor financeiro e é comodidade para o cliente. Então, o Open Bank vai representar esses 2 fatores. Open Bank vai representar para a gente 2 tópicos a serem tratados dentro do texto. A competitividade do setor financeiro e a comodidade para o cliente, ok? E aí nós vamos agora aqui àquela questão que a gente tem, muita gente fica com muita dúvida na hora de saber exatamente o que vai trazer como argumentação para o seu texto, né? Então, a gente tem aí, ó, os 2 tópicos que a gente vai desenvolver no texto, né? O tópico 1 e o tópico 2, ou seja, o problema 1 e o problema 2, ou o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. O que vocês têm que saber é que cada um desses vai ficar em um parágrafo, tá? Isso aqui, ó, é regra de estrutura do texto. Cada um desses vai ficar em um parágrafo, ok? E aí, o que acontece aqui, gente? Eu sei, eu vou falar sobre a competitividade no setor financeiro e eu vou falar sobre a comodidade para o cliente. E durante
os meus estudos, eu montei o meu material de repertório e lá no meu material de repertório eu colhi muitos conhecimentos sobre o Open Bank. Então eu sei que o Open Bank é aqui, ó, o primeiro aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui. Eu sei que o Open Bank, né, no Open Bank os aplicativos se conectam diretamente às plataformas das instituições financeiras e acessam os dados dos correntistas a partir de sua permissão, tornando o uso de aplicativos financeiros mais integrados e convergentes. Ó, isso é interessante. Porque eu não vou falar de competitividade no setor financeiro? Se eu vou falar de competitividade no setor financeiro, saber que os aplicativos se conectam diretamente às plataformas, né? E que as empresas, os institutos, né? As instituições financeiras acessam esses dados dos correntistas, né? Tornando o uso de aplicativos financeiros mais integrados e convergentes, me leva, né, a entender que há aí um local específico onde as instituições financeiras vão ter acesso aos dados dos clientes, né, e vão ter aí vão querer tornar aí para o cliente de um modo mais fácil o acesso, né, a créditos, acesso ao que o cliente realmente precisa, né? E aí eu tenho um outro argumento aqui. Eu sei também, durante as minhas pesquisas lá, eu vi que o Brasil é uma referência, porque a gente tem um Banco Central que foi muito competente, né? Não só na centralização de toda a regulação, mas também da plataforma onde tudo isso vai acontecer. Então, eu sei que aqui eu tenho um argumento que fala do Banco Central e da agilidade do Banco Central, né, em centralizar essa regulação. Então, tá falando de regulação, né? E eu tenho aqui um outro argumento, né, que eu me lembro aqui, na hora que eu tô fazendo a prova, eu sei que o uso dessa plataforma integrada vai tornar possível que num único aplicativo, que o usuário ele realize uma operação que antes, né, demandaria aí uma série de burocracias, de outras coisas que ele deveria fazer. Ir de banco em banco, e agora não. Agora ele tem uma plataforma que é integrada e ele consegue, dentro de um único aplicativo, né, realizar essas operações. Bem, isso aqui já me dá uma ideia de comodidade, né? Comodidade para o cliente saber disso. Enfim, e eu tenho aqui um outro conhecimento sobre o Open Bank que vai dizer o seguinte: eu sei que lá no Reino Unido é um dos locais, né, nos quais o Open Bank já é realidade, né? Eu sei que Estados Unidos, Austrália, Japão, União Europeia, Hong Kong também já estudam, né, como vão implementar esse sistema. Bem, de todos esses argumentos que eu analisei aqui, pessoal, vamos dar uma olhada. Olha só, eu tenho esse aqui que fala sobre um local onde as empresas, né, as instituições financeiras, elas têm acesso aos dados dos clientes. Então, isso aqui para mim, ó, remonta à competitividade do setor financeiro, né? Todo mundo vai estar lá em cima dos dados dos clientes, né, atrás dos dados dos clientes, isso aí vai gerar uma competitividade. E eu vi também que aqui, ó, essa questão do uso de uma plataforma integrada, tornando possível que, né, um único aplicativo, o usuário, né, o cliente, consiga fazer uma operação que antes ele teria uma série de burocracias para ter de vencer para conseguir fazer, né? Isso aí faz uma referência à comodidade para o cliente. Pronto. Então eu já vi, não, olha só, esses dois aqui, eles são até legais, mas não para poder defender aquilo que eu quero, porque eu tô falando sobre a competitividade no setor financeiro e eu tô falando sobre a comodidade para o cliente. Então aqui eu vi que esse argumento, esse primeiro argumento e esse terceiro argumento, eles são mais fortes para mim, porque eles vão exatamente no local, ali exatamente, objetivamente, no local em que eu estou discutindo a competitividade e a comodidade para o cliente. Então, para mim, fechou. São esses dois argumentos aí, o 1 e o 3, que eu vou usar nos meus parágrafos de desenvolvimento. E aí, pessoal, para fechar, nós vamos ler uma redação na íntegra, tá? Com o assunto que a gente viu, com o tema que a gente viu sobre o Open Bank, comodidade e competitividade.
Vamos ver aí então, olha só, eu vou ler com vocês, acompanhem no material de vocês. Tem essa redação, eu quero que vocês acompanham e vejam exatamente os itens que nós temos aí descritos, que eu vou chamando a atenção de vocês para cada um deles. Olha só, diz o seguinte a nossa introdução, ó, estamos pegando a introdução do texto. Diz o seguinte, ó, o Open Bank, e aí o Open Bank já é o tema, o Open Bank tem se destacado mundialmente no contexto das inovações introduzidas no mercado financeiro. Trata-se de um compartilhamento de dados, produtos e serviços pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas, a critério de seus clientes, em se tratando de dados a eles relacionados. Por meio da cobertura, a integração da plataforma e infraestruturas do sistema de informação, esse modelo é capaz de proporcionar o aumento da competitividade no setor financeiro e o aumento da comodidade para clientes. Observem então que a gente tem aqui a tese, né? Esse modelo é capaz de proporcionar o aumento da competitividade no setor financeiro e um aumento da comodidade para o cliente. Dentro dessa tese, a gente já tem aí os elementos que a gente está desenvolvendo. Quais são os elementos que a gente está desenvolvendo? Ó, o aumento da competitividade, né? Então, a gente tem aqui, ó, o tema 1 sendo desenvolvido e a maior comodidade para o cliente sendo desenvolvido no tópico 2. Aí, vamos olhar aí o primeiro parágrafo de desenvolvimento para a gente poder analisar esse tópico 1 desenvolvido. Aí a gente tem no primeiro parágrafo de desenvolvimento o seguinte, olha só. Inicialmente, ressalta-se que atualmente cada instituição financeira constrói e gerencia seus próprios sistemas de aplicativos. Com isso, uma instituição financeira não enxerga o relacionamento do cliente com outra e tem dificuldade para competir por esse cliente, oferecendo melhores serviços. Com o Open Bank, os aplicativos se conectam diretamente às plataformas de instituições financeiras e acessam os dados dos correntistas a partir de sua permissão, tornando o uso de aplicativos financeiros mais integrados e convergentes. Observem, pessoal, que aqui, ó, a gente tem exatamente aquela informação que a gente tem lá, aquele registro que a gente tem. Se esse registro aqui, ele fosse retirado de algum local, vocês deveriam colocar de acordo com a matéria publicada ou de acordo com o noticiado na imprensa, o Open Bank, os aplicativos com o Open Bank, os aplicativos se conectam diretamente às plataformas, tá? E aí prossegue, ó. Isso permitirá o favorecimento de produtos e serviços sob medida e com melhores condições para os clientes e concorrentes, representando um aumento na competitividade no setor, que gera claros ganhos ao cliente, o qual poderá obter tarifas mais baixas e condições mais vantajosas. Então, aqui vocês têm o tópico 1 que foi desenvolvido, né, exatamente aqui nesse parágrafo de desenvolvimento. E aí a gente fecha o nosso parágrafo dizendo que isso permitirá o favorecimento de produtos e serviços sob medida e com melhores condições para clientes dos concorrentes, representando um aumento, olha aqui, ó, na competitividade do setor. Tá vendo o tópico aí? O tópico tá claro aí, o tópico que a gente trouxe para esse parágrafo de desenvolvimento, tá? Agora a gente vai exatamente para o segundo parágrafo de desenvolvimento, que diz o seguinte: além disso, haverá o aumento da comodidade. Olha aqui, gente, ó, aumento da comodidade. Já tá aqui logo inicialmente aqui o nosso tópico 2. O aumento da comodidade. O uso de uma plataforma integrada torna possível que em um único aplicativo,
o usuário realize uma operação que outrora demandaria uma série de outras providências. Viu aqui que a gente tinha essa informação e trouxe para reforçar a questão do aumento da comodidade. A gente trouxe aqui essa informação para fundamentar o que a gente está trazendo, que é o aumento da comodidade. Uma vez disponível as informações do cliente a todos os players do mercado, ele poderá ter acesso aos diferentes serviços das diversas instituições financeiras e escolher a que favorecer as melhores condições. Ademais, poderá gerir toda a sua vida financeira e seus relacionamentos com as diferentes entidades por meio de uma única plataforma. Outra clara contribuição para o aumento da comodidade para o cliente. Se vocês observarem, o autor aqui, ele optou por trazer, fechando o parágrafo de desenvolvimento, exatamente a ideia que ele desenvolve em cada tópico. Ó, o aumento da competitividade no setor, no parágrafo 2, e o aumento da comodidade para o cliente, fechando o parágrafo 3, tá? Esse parágrafo 3, que no caso é o segundo de desenvolvimento. E para fechar, na conclusão do texto, a gente tem o seguinte, ó, conclusão. Diante do exposto, bem, o que foi exposto, gente? Foi exposto que o Open Bank, né, a tese é que o Open Bank vai aumentar a comodidade do cliente, vai aumentar a competitividade do setor, né? Então vamos lá, diante do exposto, percebe-se que essa iniciativa tem como objetivo aumentar a eficiência no mercado de crédito e de pagamento no Brasil, mediante promoção de ambiente de negócio mais inclusivo e competitivo. Para que isso se torne possível, é necessário o empenho das diversas instituições financeiras, principalmente no que se refere a aspectos de tecnologia e de segurança. Então, aqui o fechamento, né? O autor aqui, ele fez um fechamento trazendo ainda um apontamento. Para que isso seja possível, é necessário o empenho das diversas instituições financeiras, principalmente no que se refere a aspectos de tecnologia e de segurança. Ok, o autor fala exatamente que o Open Bank, ele vai proporcionar, né? Na tese dele, ele vai proporcionar o aumento da competitividade e ele vai proporcionar o aumento da comodidade para os clientes. Mas que no final, ó, para que isso seja possível, é necessário o empenho das instituições financeiras, principalmente no que se refere aos aspectos de tecnologia e de segurança. Observaram? Observaram então que na introdução a gente tem exatamente os elementos que a gente falou, da contextualização, do tema, da tese. Aqui nos desenvolvimentos a gente tem o desenvolvimento 1 do tópico 1, o desenvolvimento do tópico 2, que foram relacionados lá na introdução junto da tese, tá? E nós temos a conclusão, que é o fechamento desse posicionamento, né? Dessas ideias que eu trouxe dentro do meu texto. Pessoal, assim a gente chega ao final dessa nossa aula 3. Aqui na aula 3, nós vimos aquela competência que a Sesgran Rio vai analisar na sua redação sobre como você traz os argumentos, como você fundamenta o seu ponto de vista, se você soube realmente selecionar aquele argumento que vai, de fato, fundamentar o seu posicionamento, a ideia que você está trazendo. Nós vimos dentro de uma redação exatamente o local da introdução, o que trazer na introdução, de modo a obedecer aquele esquema, aquele projeto de texto que é importante que a gente faça antes do desenvolvimento da nossa redação. E agora a gente vai para a nossa aula 4.
É só o tempo da gente tomar uma aguinha e a gente já retorna na aula 4, analisando exatamente os elementos coesivos. Agora, a gente vai analisar a nossa capacidade de costurar o texto. Aula importantíssima e eu espero você daqui a pouquinho na nossa aula 4.